consciência. Ergui-me, sentei-me na cama e olhei em torno de mim. Ninguém de minha família lá estava. Nenhuma mão amiga buscava a minha nesse momento supremo, para suavizar minha agonia numa última carícia. Aquela hora, talvez, meus filhos, se divertissem, enquanto seu pai morria. Ninguém pensou que o culpado ainda pudesse ter um coração que compreendesse o seu. Procurei ouvir um soluço abafado, mas só ouvi as risadas dos dois miseráveis que estavam junto de mim. Em um canto do quarto, percebi minha galga favorita que morria de velha. Meu coração estremeceu de alegria. Tinha um amigo, um ser que me estimava. Fiz-lhe sinal com a mão. A galga se arrastou com dificuldade até o pé de meu leito e veio lamber minha mão agonizante. Olivier percebeu esse movimento, praguejando, levantou-se bruscamente e golpeou o infeliz animal com um bastão até que morresse. Ao morrer, meu único amigo lançou-me um longo e doloroso olhar. Olivier empurrou-me violentamente sobre o leito. Deixei-me cair e entreguei a Deus a minha alma culpada. Ano 1. Junho de 1858, número 6. Conversas familiares de além-túmulo. O Sr. Morrison, monomaníaco. No mês de março passado, um jornal inglês noticiava o seguinte sobre o Sr. Morrison, que acabava de morrer na Inglaterra, deixando uma fortuna de 100 milhões de francos. Segundo o jornal, nos últimos anos de sua vida ele era presa de singular monomania. Imaginava-se reduzido à extrema pobreza e devia ganhar o pão de cada dia com um trabalho manual. Sua família e seus amigos haviam reconhecido a inutilidade de tentar fazê-lo mudar de ideia. Era pobre, não possuía um centavo e devia trabalhar para viver. Essa sua convicção. Punham-lhe, pois, uma enxada nas mãos a cada manhã, e o mandavam trabalhar em seus jardins. Logo vinham procurá-lo, pois sua tarefa estava concluída, pagavam-lhe um salário modesto pelo trabalho, e ele ficava contente, seu espírito era apaziguado e sua mania satisfeita. Teria sido o mais infeliz dos homens se o tivessem contrariado. 1. Peço a Deus Todo-Poderoso permitir ao espírito Morrison, que acaba de morrer na Inglaterra, deixando uma fortuna considerável, que se comunique conosco. Resp. Estou aqui. 2. Lembrai-vos do estado em que vos acháveis durante os 2 últimos anos de vossa existência corporal. Resp. É sempre a mesma. 3. Após a morte, vosso espírito ficou ressentido da aberração de vossas faculdades durante a vida. Resp. Sim. São Luís completa a resposta, dizendo espontaneamente, desprendido do corpo. Por algum tempo o espírito sente a compressão dos seus laços. 4. Assim, uma vez morto, não recobrou vosso espírito imediatamente a plenitude de suas faculdades? Resp. Não. 5. Onde estáis agora? Resp. Atrás de Hermance. 6. Sois feliz ou infeliz? Resp. Falta-me alguma coisa. Não sei o que. Procuro. Sim, sofro. 7. Por que sofreis? Resp. Sofre pelo bem que não fez São Luís. 8. De onde provinha essa mania de vos imaginar pobre com tão grande fortuna? Resp. Eu era, verdadeiramente rico é aquele que não tem necessidades. 9. Qual a origem dessa ideia de que era necessário trabalhar para viver? Resp. Eu era louco e ainda o sou. 10. Essa loucura vinha de onde? Resp. Que importa? Eu havia escolhido essa expiação. 11. Qual era a origem de vossa fortuna? Resp. Que te importa? 12. Entretanto, a invenção que fizestes não tinha por fim o alívio da humanidade? Resp. E enriquecer-me também. 13. Que uso fizestes da fortuna quando desfrutáveis da plenitude da razão? Resp. Nenhum, creio que a gozava. 14. Por que vos teria Deus concedido fortuna, já que não devíeis empregá-la em benefício dos outros? Resp. Eu havia escolhido a prova. 15.
O que desfruta de uma fortuna adquirida pelo trabalho não é mais desculpável por se apegar a ela do que aquele que nasceu na opulência e jamais conheceu a necessidade. Resp. Menos. São Luís acrescenta: aquele conhece a dor, mas não a alivia. 16. Lembrai-vos da existência que precedeu a que acabais de deixar. Resp. Sim. 17. Queres, então. Resp. Um operário. 18. Dissestes que eres infeliz, vedes um termo ao vosso sofrimento. Resp. Não. São Luís acrescenta: é cedo demais. 19. De que depende isso? Resp. De mim. O que está ali me disse. 20. Conheceis aquele que está ali? Resp. Vós o chamais Luís. 21. Sabeis o que foi ele na França no século XIII? Resp. Não. Conheço-o por vosso intermédio. Agradeço por aquilo que me ensinou. 22. Acreditais numa nova existência corporal? Resp. Sim. 23. Se tiverdes de renascer na vida corpórea, de quem dependerá a posição social que desfrutareis? Resp. De mim, suponho. Já escolhi tantas vezes que isso não pode depender senão de mim. Observação: essas palavras, já escolhi tantas vezes, são características. Seu estado atual prova que, apesar das numerosas existências, pouco progrediu, estando sempre a recomeçar. 24. Qual a posição social que escolheríeis, caso pudesses começar de novo? Resp. Baixa. Avança-se com mais segurança, só se está encarregado de si mesmo. 25. A São Luís, não haverá um sentimento de egoísmo na escolha de uma posição inferior, na qual só estamos encarregados de nós mesmos. Resp. Em parte alguma estamos encarregados apenas de nós mesmos. O homem responde por aqueles que o cercam, e não apenas pelas almas cuja educação lhe foi confiada, mas ainda das outras. O exemplo faz todo o mal. 26. Amorisum, agradecemos por haverdes respondido às nossas perguntas e rogamos a Deus vos dê forças para que possais suportar novas provas. Resp. Vós me aliviastes. Aprendi. Observação: pelas respostas acima se reconhece facilmente o estado moral desse espírito. São curtas e, quando não monossilábicas, tem algo de sombrio e de vago. Um louco melancólico não falaria de outro modo. Essa persistência da aberração das ideias após a morte é um fato notável, embora não seja constante, podendo apresentar, por vezes, um caráter bem diverso. Teremos oportunidade de citar vários exemplos, onde se estudam os diferentes gêneros de loucura. O suicídio da samaritana. Recentemente os jornais relataram o seguinte fato. Ontem, 7 de abril de 1858, pelas 7 horas da noite, um homem de cerca de 50 anos e decentemente trajado, apresentou-se no estabelecimento da samaritana, em Paris, e mandou que lhe preparassem um banho. Decorridas cerca de 2 horas, o criado de serviço, admirado pelo silêncio do freguês, resolveu entrar no seu gabinete, a fim de verificar o que ocorria. Deparou-se-lhe então um quadro horroroso. O infeliz degolara-se com uma navalha e todo o seu sangue misturava-se à água da banheira. E, como a identidade do suicida não pôde ser averiguada, foi o cadáver removido para o necrotério. Pensamos que poderíamos aurir um ensinamento útil à nossa instrução, da conversa com o espírito desse homem. Evocamo-lo, pois, no dia 13 de abril, consequentemente 6 dias apenas depois de sua morte. 1. Rogo a Deus Todo-Poderoso permitir ao espírito do indivíduo que se suicidou no dia 7 de abril de 1858, nos banhos da Samaritana, que se comunique conosco. Resp. Espere. Após alguns segundos, ei-lo aqui. Observação: para compreender essa resposta é preciso saber que geralmente há um espírito familiar, do médium ou da família, em todas as reuniões regulares,
que está sempre presente sem que se o precise chamar. É Ele quem faz virem os espíritos que são evocados e, conforme seja mais ou menos elevado, Ele próprio serve como mensageiro ou dá ordens aos espíritos que lhes são inferiores. Quando nossas reuniões têm por intérprete a senhorita Irmã Cido Fawkes, é sempre o Espírito São Luís que de boa vontade se encarrega dessa tarefa. 2. Onde vos achais hoje? Resp. Não sei. Dizemo. 3. Na Galeria Valois, Palais Royal, no 35, numa reunião de pessoas que estudam o Espiritismo e que são benévolas para convosco. Resp. Dizei-me se vivo. Eu sufoco no caixão. 4. Quem vos impeliu a vir aqui? Resp. Sinto-me aliviado. 5. Qual o motivo que vos arrastou ao suicídio? Resp. Morto. Eu? Não. Que habito o meu corpo. Não sabeis como sofro? Sufoco-me. Oxalá que mão compassiva me aniquilasse de vez. Observação: sua alma, posto que separada do corpo, está ainda completamente imersa no que poderia chamar-se o turbilhão da matéria corporal. Vivazes lhe são as ideias terrenas, a ponto de se acreditar encarnado. 6. Por que não deixastes indícios que pudessem tornar-vos reconhecível? Resp. Estou abandonado, fugi ao sofrimento para entregar-me à tortura. 7. Tendes ainda os mesmos motivos para ficar incógnito? Resp. Sim, não revolvais com ferro candente a ferida que sangra. 8. Podereis dar-nos o vosso nome, idade, profissão e domicílio? Resp. Absolutamente não. 9. Tinhas família, mulher, filhos? Resp. Eu era um desprezado, ninguém me amava. 10. E que fizestes para ser assim repudiado? Resp. Quantos os são como eu? Um homem pode viver abandonado no seio da família, quando ninguém o preza. 11. No momento de vos suicidardes não experimentastes qualquer hesitação? Resp. Ansiava pela morte. Esperava repousar. 12. Como é que a ideia do futuro não vos fez renunciar a um tal projeto? Resp. Não acreditava nele, absolutamente. Era um desiludido. O futuro é a esperança. 13. Que reflexões vos ocorreram ao sentirdes a extinção da vida? Resp. Não refleti, senti. Mas a vida não se me extinguiu. Minha alma está ligada ao corpo. Não estou morto. E, no entanto, sinto os vermes a me corroerem. 14. Que sensação experimentastes no momento decisivo da morte? Resp. Pois ela se completou. 15. Foi doloroso o momento em que a vida se vos extinguiu? Resp. Menos doloroso que depois. Só o corpo sofreu. São Luís continua. O espírito descarregou o fardo que o oprimia, ressentia a volúpia da dor. A São Luís, tal estado sobrevém sempre ao suicídio. Resp. Sim. O espírito do suicida fica ligado ao corpo até o termo dessa vida. A morte natural é a libertação da vida, o suicídio a rompe por completo. 16. Dar-se-á o mesmo nas mortes acidentais, embora voluntárias, mas que abreviam a existência. Resp. Não. Que entendeis por suicídio? O espírito só responde pelos seus atos. Observação: havíamos preparado uma série de perguntas que nos propunhamos a dirigir ao espírito desse homem sobre sua nova existência. Diante das respostas, se tornaram sem objetivo. Para nós, era evidente que ele não tinha nenhuma consciência de sua situação. Seu sofrimento foi a única coisa que nos pôde descrever. Esta dúvida da morte é muito comum nas pessoas recentemente desencarnadas e principalmente naquelas que, durante a vida, não elevam a alma acima da matéria. É um fenômeno que parece singular à primeira vista, mas que se explica naturalmente. Se um indivíduo, pela primeira vez sonambulizado, perguntarmos se dorme, ele responderá quase sempre que não. E essa resposta é lógica,
O interlocutor é que faz mal a pergunta, servindo-se de um termo impróprio. Na linguagem comum, a ideia do sono prende-se à suspensão de todas as faculdades sensitivas. Ora, o sonâmbulo que pensa, que vê e sente, que tem consciência da sua liberdade, não se crê adormecido, e de fato não dorme, na acepção vulgar do vocábulo. Eis a razão por que responde não, até que se familiarize com essa maneira de aprender o fato. O mesmo acontece com o homem que acaba de desencarnar. Para ele a morte era o aniquilamento do ser, e, tal como o sonâmbulo, vê, sente e fala, e assim não se considera morto, e isto afirmando até que adquira a intuição do seu novo estado. Ano 1, julho de 1858, número 7. A inveja. Dissertação moral ditada pelo Espírito São Luís ao Sr. D. Em uma das sessões da Sociedade, São Luís nos havia prometido uma dissertação sobre a inveja. O Sr. D., que começava a desenvolver a mediunidade e ainda duvidava um pouco, não da doutrina, de que é um dos mais ferventes adeptos e que a compreende em sua essência, isto é, do ponto de vista moral, mas da faculdade que nele se revelava, invocou São Luís em seu nome particular, dirigindo-lhe a seguinte pergunta: poderias dissipar minhas dúvidas e inquietações a respeito de minha força mediúnica, escrevendo, por meu intermédio, a dissertação que havias prometido à Sociedade para terça-feira, 1º de junho. Resp. Sim, para te tranquilizar o farei. Foi então que o trecho seguinte foi ditado. Faremos notar que o Sr. D. dirigiu-se a São Luís com um coração puro e sincero, sem segundas intenções, condição indispensável a toda boa comunicação. Não era uma prova que fazia, duvidava apenas de si mesmo, permitindo Deus que fosse atendido, a fim de dar-lhe os meios de tornar-se útil. Hoje, o Sr. D. é um dos médiuns mais completos, não só pela grande facilidade de execução, como por sua aptidão em servir de intérprete a todos os espíritos, mesmo aqueles de ordem mais elevada, que se exprimem facilmente de boa vontade por seu intermédio. São essas, sobretudo, as qualidades que devemos procurar num médium e que podem sempre ser adquiridas com paciência, vontade e exercício. O Sr. D. não necessitou de muita paciência, havia nele a vontade e o fervor, unidos a uma aptidão natural. Bastaram alguns dias para levar sua faculdade ao mais alto grau. Eis o ditado que lhe foi dado sobre a inveja: vede este homem, seu espírito está inquieto, sua infelicidade terrestre está no auge, inveja o ouro, o luxo e a felicidade, aparente ou fictícia, de seus semelhantes, seu coração está devastado, sua alma secretamente consumida por essa luta incessante do orgulho e da vaidade não satisfeita. Carrega consigo, em todos os instantes de sua miserável existência, uma serpente que acalenta no peito e que sem cessar lhe sugere os mais fatais pensamentos. Terei essa volúpia, essa felicidade? Não obstante, isso me é devido como aos outros, sou um homem como eles, por que seria deserdado? E se debate na sua impotência, atormentada pelo horrível suplício da inveja. Feliz ainda se essas funestas ideias não o levarem à beira do abismo. Entrando nesse caminho, ele se pergunta se não deve obter, pela violência, o que julga ser-lhe devido, se não irá expor, aos olhos de todos, o horrendo mal que o devora. Se esse infeliz apenas tivesse olhado para baixo de sua posição, teria visto o número daqueles que sofrem sem se lastimarem ainda bendizendo o Criador, porquanto a infelicidade é um benefício de que Deus se serve para fazer avançar a pobre criatura até o seu trono eterno. Fazei vossa felicidade e vosso verdadeiro tesouro na terra em obras de caridade e de submissão, as únicas que vos permitirão ser admitidos no seio de Deus. Essas obras do bem farão a vossa alegria e a vossa felicidade eternas. A inveja é uma das mais feias e mais tristes misérias de vosso globo. A caridade e a constante emissão da fé farão desaparecer todos os males, que se irão um a um,
À medida que se multiplicarem os homens de boa vontade que a vós se seguirão. Amém. Uma nova descoberta fotográfica. Vários jornais relataram o seguinte fato: o Sr. Badet, morto no dia 12 de novembro último, após uma enfermidade de 3 meses, diz o jornal Union Bourguignonne, de Dijon, costumava, toda vez que lhe permitiam as forças, postar-se a uma janela do primeiro andar, com a cabeça constantemente voltada para o lado da rua, a fim de se distrair vendo os transeuntes que passavam. Há alguns dias a senhora Peltret, cuja casa fica defronte da residência da viúva Badet, percebeu na vidraça dessa janela o próprio Sr. Badet, com seu boné de algodão, seu rosto emagrecido, etc., enfim, tal qual tinha visto durante sua doença. Grande foi sua emoção, para dizer o mínimo. Não apenas chamou os vizinhos, cujo testemunho podia ser suspeito, mas também homens sérios, que perceberam bem distintamente a imagem do Sr. Badet na vidraça da janela em que tinha o costume de ficar. Tal imagem foi mostrada também à família do defunto, que imediatamente fez desaparecer o vidro. Ficou, todavia, bem constatado que a vidraça tinha tomado a impressão do rosto do doente, que nela estava como que daguerreotipado, fenômeno que poderíamos explicar se, do lado oposto à janela, houvesse uma outra, por onde os raios solares pudessem ter chegado ao Sr. Badet, mas não havia nada, o quarto só tinha uma única janela. Tal é a verdade, nua e crua, sobre esse fato impressionante, cuja explicação deve ser deixada aos sábios. Confessamos que, à leitura desse artigo, nosso primeiro impulso foi o de classificá-lo como vulgar, como se faz com as notícias apócrifas, a ele não ligando a menor importância. Poucos dias depois, o Sr. Jobard, de Bruxelas, assim nos escrevia: a leitura do fato que se segue, daquele que acabamos de citar, passado em meu país, com um de meus parentes, dê de ombros ao ver o jornal que o relata remeter aos sábios a sua explicação, e essa valorosa família retirar a vidraça através da qual Badet olhava os transeuntes. Evocai-o para saber o que ele pensa disso. Essa confirmação do fato, da parte de um homem do caráter do Sr. Jobard, cujos méritos e honorabilidade todos conhecem, além da circunstância particular de ser o herói um de seus parentes, não nos poderiam deixar dúvida quanto à sua veracidade. Conseguintemente, evocamos o Sr. Badet na sessão da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, no dia 15 de junho de 1858, terça-feira. Eis as explicações que se seguiram. 1. Rogo a Deus Todo-Poderoso permitir ao Espírito Badet, morto em Dijon a 11 de novembro último, que se comunique conosco. Resp. Estou aqui. 2. O fato que vos concerne e que acabamos de relembrar é verdadeiro? Resp. Sim, é verdadeiro. 3. Poderíeis dar-nos a sua explicação? Resp. Existem agentes físicos, por ora desconhecidos, que mais tarde se tornarão comuns. Trata-se de um fenômeno bastante simples, semelhante a uma fotografia, combinada com forças que ainda não descobristes. 4. Por vossas explicações poderíeis apressar o momento dessa descoberta? Resp. Bem que gostaria, mas isso é tarefa de outros espíritos e do trabalho humano. 5. Poderíeis reproduzir, pela segunda vez, o mesmo fenômeno? Resp. Não fui eu quem o produziu, foram as condições físicas, das quais sou independente. 6. Pela vontade de quem, e com que finalidade se deu esse fato? Resp. Produziu-se quando eu era vivo, e independente da minha vontade, um estado particular da atmosfera revelou depois. Tendo-se estabelecido uma discussão entre os assistentes sobre as prováveis causas desse fenômeno, e sendo emitidas várias opiniões sem que ao espírito fossem dirigidas outras perguntas, disse-se espontaneamente: e não levais em consideração a eletricidade e a galvanoplastia, que agem também sobre o perispírito. 7.
Foi-nos dito ultimamente que os espíritos não têm olhos. Ora, se essa imagem é a reprodução do perispírito, como foi possível reproduzir os órgãos da visão? Resp. O perispírito não é o espírito, aparência. O perispírito tem olhos, mas o espírito não os possui. Já vos disse bem, falando do perispírito, que eu estava vivo. Observação: enquanto aguardamos que essa nova descoberta se faça, dar-lhe-emos o nome provisório de fotografia espontânea. Todos lamentarão que, por um sentimento difícil de compreender, tenham destruído a vidraça sobre a qual estava reproduzida a imagem do Sr. Badete. Tão curioso monumento poderia facilitar as pesquisas e as observações próprias para o estudo da questão. Talvez tenham visto nessa imagem uma obra do demônio. Em todo caso, se o demônio tem algo a ver com esse assunto, é seguramente na destruição da vidraça, porque é inimigo do progresso. Conversas familiares de além-túmulo. O tambor de Berezina. Tendo-se reunido em nossa casa algumas pessoas, com vistas a constatar certas manifestações, produziram-se os fatos que se seguem, no curso de várias sessões, originando a conversa que vamos relatar, e que apresenta um grande interesse do ponto de vista do estudo. Manifestou-se o espírito por pancadas, que não eram dadas com o pé da mesa, mas na própria intimidade da madeira. A troca de ideias que então ocorreu, entre os presentes e o ser invisível, não permitia duvidar da intervenção de uma inteligência oculta. Além das respostas a várias perguntas, seja por sim, seja por não, seja ainda por meio da tipologia alfabética, os golpes batiam à vontade uma marcha qualquer, o ritmo de uma área, imitavam a fuzilaria e o canhoneio de uma batalha, o barulho do tenoeiro e do sapateiro, faziam eco com admirável precisão, etc. Depois ocorreu o movimento de uma mesa e sua translação sem qualquer contato das mãos, uma vez que os assistentes se mantinham afastados, colocada sobre a mesa, em vez de girar uma saladeira pôs-se a deslizar em linha reta, igualmente sem contato com as mãos. Os golpes eram ouvidos do mesmo modo, nos diversos móveis do quarto, algumas vezes simultaneamente, outras, como se estivessem respondendo. O espírito parecia ter uma marcante predileção pelo toque de tambor, pois que os repetia a cada instante sem que se lhe pedisse. Muitas vezes, em lugar de responder a certas perguntas, batia a generala ou tocava o reunir. Interrogados sobre várias particularidades de sua vida, disse chamar-se Selima, ter nascido em Paris, falecido aos 45 anos e sido tocador de tambor. Entre os assistentes, além do médium especial de efeitos físicos que produzia as manifestações, havia um excelente médium psicógrafo que serviu de intérprete ao espírito, o que nos permitiu obter respostas mais explícitas. Tendo confirmado, pela escrita, o que havia dito pela tipologia a propósito de seu nome, lugar de nascimento e época da morte, foi-lhe dirigida a série de perguntas que se segue, cujas respostas oferecem vários traços característicos que corroboram certas partes essenciais da teoria. 1. Escreve qualquer coisa, o que quiseres. Resp. Ram plan plan, ram plan plan. 2. Por que escreveste isso? Resp. Eu era tocador de tambor. 3. Havias recebido alguma instrução? Resp. Sim. 4. Onde fizeste teus estudos? Resp. Nos ignorantins. 5. Pareces jovial. Resp. Eu sou bastante. 6. Uma vez nos disseste que, em vida, gostavas muito de beber, é verdade? Resp. Eu gostava de tudo que era bom. 7. Eras militar? Resp. Claro que sim, pois que era tocador de tambor. 8. Sob que governo serviste? Resp. Sob Napoleão, o Grande. 9. Podes citar-nos uma das batalhas em que tomaste parte? Resp. A de Berezina. 10. Foi lá que morreste? Resp. Não. 11. Estavas em Moscou?
Resp. Não. 12. Onde morreste? Resp. Na neve. 13. Em que corpo servias? Resp. Nos fuzileiros da guarda. 14. Gostavas muito de Napoleão, o Grande. Resp. Como todos nós o amávamos, e sem saber o porquê. 15. Sabes em que se tornou Napoleão depois de sua morte? Resp. Depois de minha morte só me ocupei de mim mesmo. 16. Estás reencarnado? Resp. Não, pois que venho conversar convosco. 17. Por que te manifestas por pancadas, sem que tenhas sido chamado? Resp. É preciso fazer barulho para aqueles cujo coração nada crê. Se não tendes o bastante, dar-vos-ei ainda mais. 18. É de tua própria vontade que vieste bater, ou um outro espírito obrigou-te a fazê-lo? Resp. Venho por minha vontade, a um outro, a quem jamais verdade, que pode forçar-me a isto também. Mas é muito tempo que eu queria vir. 19. Com que objetivo querias vir? Resp. Para conversar convosco, era o que queria. Havia, porém, alguma coisa que me impedia. Fui forçado por um espírito familiar da casa, que me exortou a tornar-me útil às pessoas que me fizessem perguntas. Esse espírito, então, tem muito poder, visto comandar outros espíritos. Resp. Mais do que imaginais, e não emprega senão para o bem. Observação: o espírito familiar da casa deu-se a conhecer sob o nome alegórico de verdade, circunstância ignorada do médium. 20. O que te impedia de vir? Resp. Não sei, alguma coisa que não compreendo. 21. Lamentas a vida? Resp. Não, nada lamento. 22. Qual a existência que preferes, a atual ou a terrestre? Resp. Prefiro a existência do espírito à do corpo. 23. Por quê? Resp. Porque estamos bem melhor do que na Terra. A Terra é um purgatório. Durante todo o tempo em que nela vivi, sempre desejei a morte. 24. Sofres em tua nova situação? Resp. Não, mas ainda não sou feliz. 25. Ficarias satisfeito se tivesses uma nova existência corporal? Resp. Sim, porque sei que devo elevar-me. 26. Quem te disse isso? Resp. Eu sei bem. 27. Reencarnarás logo? Resp. Não sei. 28. Vês outros espíritos à tua volta? Resp. Sim, muitos. 29. Como sabes que são espíritos? Resp. Entre nós, vemo-nos tais quais somos. 30. Sob qual aparência os vês? Resp. Como se podem ver os espíritos, mas não pelos olhos. 31. E tu, sob que forma estás aqui? Resp. Sob a que tinha quando vivo, isto é, como tocador de tambor. 32. E os outros espíritos? Tu os vês sob a forma que possuíam quando estavam encarnados? Resp. Não, só tomamos uma aparência quando somos evocados, de outro modo nos vemos sem forma. 33. Tu nos vês tão claramente como se estivesses vivo? Resp. Sim, perfeitamente. 34. E através dos olhos que nos vês? Resp. Não, temos uma forma, mas não temos sentidos, nossa forma é apenas aparente. Observação: seguramente os espíritos têm sensações, já que percebem, se assim não fora, seriam inertes, contudo, suas sensações não são localizadas, como quando têm um corpo, mas inerentes a todo ser. 35. Dize-nos positivamente em que lugar estás aqui. Resp. Perto da mesa, entre vós e o médium. 36. Quando bates, estás sob a mesa, em cima dela ou na intimidade da madeira? Resp. Estou ao lado, não me meto na madeira, basta-me tocar a mesa. 37.
Como produzes os ruídos que fazes ouvir? Resp. Creio que é por intermédio de uma espécie de concentração de nossa força. 38. Poderias explicar-nos a maneira pela qual são produzidos os diferentes ruídos que imitas, as arranhaduras, por exemplo? Resp. Eu não saberia precisar muito a natureza dos ruídos, é difícil de explicar. Sei que arranho, mas não posso explicar como produzo esse ruído que chamais de arranhadura. 39. Poderias produzir os mesmos ruídos com qualquer outro médium? Resp. Não, há especialidade em todos os médiums, nem todos podem agir da mesma forma. 40. Vês entre nós, além do jovem S. O médium de efeitos físicos pelo qual o espírito se manifesta, alguém que poderia te ajudar a produzir os mesmos efeitos? Resp. No momento não vejo ninguém, com ele eu estaria muito disposto a fazê-lo. 41. Por que com ele e não com outro? Resp. Porque o conheço mais, depois, porque está mais apto do que qualquer outro a esse gênero de manifestações. 42. Tu o conhecias há muito tempo? Antes de sua atual existência? Resp. Não, só o conheço há bem pouco tempo. De alguma sorte a ele fui atraído para que se tornasse meu instrumento. 43. Quando uma mesa se eleva no ar, sem ponto de apoio, quem a sustenta? Resp. Nossa vontade, que lhe ordenou obedecer e, também, o fluido que lhe transmitimos. Observação. Essa resposta vem apoiar a teoria que nos foi dada sobre a causa das manifestações físicas e que relatamos nos números 5 e 6 desta revista. 44. Poderias fazê-lo? Resp. Creio que sim. Tentarei quando o médium vier. Nesse momento ele estava ausente. 45. De que depende isso? Resp. Depende de mim, pois me sirvo do médium como de um instrumento. 46. Mas a qualidade do instrumento não conta para alguma coisa? Resp. Sim, auxilia-me muito, tanto é assim que eu disse não poder fazê-lo hoje com outros médiums. Observação. No curso da sessão tentou-se levantar a mesa, mas não se obteve êxito, talvez porque não tivesse havido bastante perseverança. Houve esforços evidentes e movimentos de translação sem contato nem imposição das mãos. Entre as experiências feitas destacou-se a da abertura da mesa, que era elástica, porque oferecesse muita resistência, em face de um defeito de construção, foi posta de lado, enquanto o espírito tomava uma outra e conseguia abri-la. 47. Porque, outro dia, os movimentos da mesa se detinham a cada vez que um de nós tomava de uma luz para olhar embaixo dela. Resp. Porque eu queria punir a vossa curiosidade. 48. De que te ocupas em tua existência de espírito, considerando que não deves passar o tempo todo somente a bater? Resp. Muitas vezes tenho missões a cumprir, devemos obedecer a ordens superiores e, sobretudo, fazer o bem aos seres humanos que estão sob nossa influência. 49. Por certo tua vida terrestre não foi isenta de faltas, reconhece-as, agora. Resp. Sim, e por isso as espio, permanecendo estacionário entre os espíritos inferiores, só poderei purificar-me bastante quando tomar um outro corpo. 50. Quando aplicavas os golpes na mesa e, ao mesmo tempo, em outro móvel, eras tu quem os produzia, ou era um outro espírito? Resp. Era eu mesmo. 51. Estava só, portanto? Resp. Não, mas realizava sozinho o trabalho de bater. 52. Os demais espíritos que lá se encontravam não te auxiliavam em alguma coisa? Resp. Não para bater, mas para falar. 53. Então não eram espíritos batedores? Resp. Não, a verdade somente a mim havia permitido bater. 54. Algumas vezes os espíritos batedores não se reuniam em maior números, com o fim de haver mais força na produção de certos fenômenos? Resp. Sim,
Mas para aqueles que eu podia fazer, a mim só bastava. 55. Estás sempre na Terra, em tua existência espiritual. Resp. Mais frequentemente no espaço. 56. Vais algumas vezes a outros mundos, isto é, a outros globos. R não aos mais perfeitos, mas aos mundos inferiores. 57. Por vezes te divertes em ver e ouvir o que fazem os homens. Resp. Não, entretanto, algumas vezes tenho piedade deles. 58. De preferência, quais aqueles que procuras? Resp. Os que querem crer de boa fé. 59. Poderias ler os nossos pensamentos? Resp. Não, não leio nas almas, não sou bastante perfeito para isso. 60. Todavia, deves conhecer nossos pensamentos, já que vens entre nós. De outra forma, como poderias saber se cremos de boa fé? Resp. Não leio, mas compreendo. Observação. A pergunta 58 tinha por objetivo saber a quem, espontaneamente, dirigia sua preferência na vida de espírito, sem ser evocado, através da evocação, como espírito de uma ordem pouco elevada, poderia ser constrangido a vir a um meio que lhe desagradasse. Por outro lado, sem ler propriamente os nossos pensamentos, por certo poderia ver que as pessoas ali reunidas não o faziam senão com um objetivo sério e, pela natureza das perguntas e da conversa que ouvisse, seria capaz de julgar se a assembleia era composta de pessoas sinceramente desejosas de se esclarecerem. 61. Encontraste alguns dos teus antigos companheiros do exército no mundo dos espíritos? Resp. Sim. Mas suas posições eram tão diferentes que não os reconhecia todos. 62. Em que consistia essa diferença? Resp. Na situação feliz ou infeliz de cada um. 63. Como entendias essa subida para Deus? Resp. Cada degrau transposto é um degrau a mais até ele. 64. Disseste que morreste na neve, foi em consequência do frio? Resp. De frio de necessidade. 65. Tiveste consciência imediata de tua nova existência? Resp. Não, mas já não sentia mais frio. 66. Alguma vez retornaste ao local onde deixaste teu corpo? Resp. Não, ele me fez sofrer bastante. 67. Nós te agradecemos as explicações que tiveste a bondade de dar-nos. Elas nos forneceram material de observação muito útil para o nosso aperfeiçoamento na ciência espírita. Resp. Estou inteiramente às vossas ordens. Observação. Pouco avançado na hierarquia espírita, como se vê, o próprio espírito reconhecia sua inferioridade. Seus conhecimentos são limitados, mas tem bom senso, sentimentos louváveis e benevolência. Como espírito, sua missão carecia de significado, visto que desempenhava o papel de espírito batedor para chamar os incrédulos à fé. Contudo, mesmo no teatro, a humilde indumentária de comparsa não pode envolver um coração honesto. Suas respostas têm a simplicidade da ignorância, entretanto, pelo fato de não possuírem a elevação da linguagem filosófica dos espíritos superiores, nem por isso deixam de ser menos instrutivas, sobretudo para o estudo dos costumes espíritas, se assim nos podemos exprimir. É somente estudando todas as classes desse mundo que nos aguarda que podemos chegar a conhecê-lo e nele marcar, de algum modo, por antecipação, o lugar que a cada um de nós será dado ocupar. Vendo a situação que, por seus vícios e virtudes, criaram os homens, nossos iguais aqui na Terra, sentimos-nos encorajados para nos elevar o mais rapidamente possível desde esta vida. É o exemplo ao lado da teoria. Para conhecermos bem alguma coisa, e dela fazermos uma ideia isenta de ilusões, é preciso dissecá-la em todos os seus aspectos. Assim como o botânico não pode conhecer o reino vegetal a não ser observando desde o mais humilde criptógamo, que o musgo oculta, até o carvalho altaneiro,
que se eleva nos ares. Espíritos impostores. O falso Padre Ambrósio. Um dos escolhos que apresentam as comunicações espíritas é dos espíritos impostores, que podem induzir em erro quanto à sua identidade e que, escudados em um nome respeitável, tentam passar os mais grosseiros absurdos. Em diversas ocasiões já nos pronunciamos sobre este perigo, que deixa de existir para quem quer que investigue, simultânea e rigorosamente, a forma e o fundo da linguagem dos seres invisíveis com os quais nos comunicamos. Não vamos repetir aqui o que a respeito já dissemos, lede o assunto com atenção, nesta revista, em O Livro dos Espíritos e em nossa instrução prática, e vereis que nada é mais fácil do que se premunir contra semelhantes fraudes, por menor que seja nossa boa vontade. Reproduziremos somente a comparação que se segue, que citamos em outra parte. Suponde que, num quarto vizinho ao que estais, há várias pessoas que não conheceis, nem podeis ver, mas que ouvis perfeitamente. Por sua conversação não seria fácil reconhecer se são ignorantes ou sábios, gente honesta ou malfeitores, homens sérios ou estovados, enfim, pessoas educadas ou grosseiras. Tomemos outra comparação, sem sair de nossa humanidade material. Suponhamos que um homem se vos apresente sob o nome de um distinto literato, diante de tal nome o recebeis, de início, com toda a consideração devida ao seu suposto mérito, mas se ele se exprimir como um mariola, reconhecereis logo o engano e o expulsareis, como se faz a um impostor. O mesmo acontece com os espíritos. São reconhecidos por sua linguagem, a dos espíritos superiores é sempre digna e em harmonia com a sublimidade de seus pensamentos. Jamais uma trivialidade lhes macula a pureza. A grosseria e a baixeza das expressões não pertencem senão aos espíritos inferiores. Todas as qualidades e todas as imperfeições dos espíritos revelam-se por sua linguagem e se pode, com razão, aplicar-lhes o adágio de um célebre escritor. O estilo ao homem. Essas reflexões nos são sugeridas por um artigo que encontramos no Spiritualist de La Nouvelle-Orléans, do mês de dezembro de 1857. É uma conversa que se estabeleceu entre dois espíritos, através da mediunidade, em que um dizia-se o Padre Ambrósio e outro se fazia passar por Clemente XIV. O Padre Ambrósio era um respeitável sacerdote, morto na Louisiana no século passado. Era um homem de bem e altamente inteligente, havendo deixado uma memória venerada. Nesse diálogo, onde o ridículo disputa com o ignóbil, é impossível que nos equivoquemos quanto à qualidade dos interlocutores, e é preciso convir que aqueles espíritos tomaram bem poucas precauções para se disfarçarem. Que o homem de bom senso, ainda que por um instante, poderia supor que o Padre Ambrósio e Clemente XIV tivessem podido descer a tamanhas trivialidades, que mais parece uma exibição circense. Comediantes da mais baixa categoria, que parodiassem essas duas personagens, não se teriam exprimido de modo diferente. Estamos persuadidos de que o Círculo de Nova Orleans, onde se deu o fato, compreendeu como nós. Duvidar disso seria cometer injúria. Lamentamos somente que, ao publicá-lo, não o tenham feito seguir de algumas observações corretivas, que teriam impedido as pessoas superficiais de o tomarem por amostra do estilo sério de além-túmulo. Apressamo-nos, no entanto, a dizer que o círculo não tem somente comunicações desse gênero, outras há, de caráter muito diverso, onde se encontra toda a sublimidade do pensamento e da expressão dos espíritos superiores. Pensamos que a evocação do verdadeiro e do falso Padre Ambrósio poderia oferecer material útil de observação sobre os espíritos impostores. Foi o que fizemos, como se pode julgar pela entrevista seguinte. 1. Rogo a Deus Todo-Poderoso permitir ao espírito do verdadeiro Padre Ambrósio, falecido na Louisiana, no século passado, e que deixou uma memória venerada, que se comunique conosco. Resp. Aqui estou. 2. Poderias dizer-nos se realmente fostes vós que tivestes, com Clemente XIV,
A conversa referida no Spiritualist de La Nouvelle Orleans, cuja leitura fizemos em nossa sessão passada. Resp. Lamento os homens que foram enganados pelos espíritos, tanto quanto lamento estes. 3. Qual foi o espírito que tomou vosso nome? Resp. Um charlatão. 4. E o interlocutor era realmente Clemente XIV? Resp. Era um espírito simpático aquele, que havia tomado meu nome. 5. Como pudestes permitir semelhante coisa em vosso nome, e por que não desmascarastes os impostores? Resp. Porque nem sempre posso impedir os homens e os espíritos de se divertirem. 6. Concebemos isso quanto aos espíritos, entretanto, eram sérias as pessoas que recolheram aquelas palavras, e de modo algum buscavam divertir-se. Resp. Uma razão de sobra, por isso mesmo deviam pensar que tais palavras mais não seriam que a linguagem de espíritos zombeteiros. 7. Por que não ensinam os espíritos, em Nova Orleans, princípios idênticos aos que são ensinados aqui? Resp. A doutrina que vos é ditada logo lhe servirá, não haverá senão uma. 8. Considerando-se que essa doutrina deve ser ali ensinada mais tarde, parece-nos que, se o fosse imediatamente, aceleraria o progresso e evitaria que a incerteza prejudicial tomasse conta de algumas pessoas. Resp. Os desígnios de Deus são frequentemente impenetráveis, porventura não haverá outras coisas que vos parecem incompreensíveis nos meios que ele emprega para alcançar seus fins. É preciso que o homem se habitue a distinguir o verdadeiro do falso, embora nem todos possam subitamente receber a luz sem se ofuscarem. 9. Poderíeis, eu vos peço, dar-nos a vossa opinião pessoal sobre a reencarnação? Resp. Os espíritos são criados ignorantes e imperfeitos, uma só encarnação não lhes bastaria para tudo aprenderem, é necessário que reencarnem, a fim de aproveitarem a felicidade que Deus lhes reserva. 10. A reencarnação pode ocorrer na Terra, ou somente em outros globos? Resp. A reencarnação se dá conforme o progresso do espírito, em mundos mais ou menos perfeitos. 11. Isso não esclarece se a reencarnação pode ocorrer na Terra. Resp. Sim, pode ocorrer, e se o espírito a solicitasse como missão, isso seria mais meritório para ele e o faria avançar mais, do que se pedisse para renascer em mundos mais perfeitos. 12. Rogamos a Deus Todo-Poderoso permitir ao espírito que tomou o nome do Padre Ambrósio, que se comunique conosco. Resp. Eis-me aqui, mas não querais me confundir. 13. És verdadeiramente o Padre Ambrósio? Em nome de Deus, intimo-te a dizer a verdade. Resp. Não. 14. Que pensas do que disseste em seu nome? Resp. Penso como pensavam os que me ouviam. 15. Por que te serviste de um nome respeitável para dizer semelhantes tolices? Resp. Aos nossos olhos, os nomes nada valem, as obras são tudo. Como podiam ver o que eu era pelo que dizia, não liguei maior importância ao empréstimo desse nome. 16. Por que não sustentas a tua impostura em nossa presença? Resp. Porque minha linguagem é uma pedra de toque com a qual não vos podeis enganar. Observação. Disseram-nos muitas vezes que a impostura de certos espíritos é uma prova à nossa capacidade de julgar. É uma espécie de tentação permitida por Deus a fim de que, como disse o Padre Ambrósio, o homem possa habituar-se a distinguir o verdadeiro do falso. 17. Que pensas de teu camarada Clemente XIV? Resp. Não vale mais do que eu, ambos necessitamos de indulgência. 18. Em nome de Deus Todo-Poderoso, rogo-te que venhas. Resp. Estou aqui desde que o falso Padre Ambrósio chegou entre vós. 19. Porque abusaste da credulidade de pessoas respeitáveis, para dar uma falsa ideia da doutrina espírita. Resp. Porque nos inclinamos ao erro. É porque não somos perfeitos. 20. Não pensastes, ambos,
que um dia vosso embuste seria descoberto, e que os verdadeiros Padre Ambrósio e Clemente XIV não se exprimiriam como fizestes. Resp. Os embustes já eram conhecidos e castigados por aquele que nos criou. 21. Pertenceis à mesma classe dos espíritos a que chamamos batedores? Resp. Não, porque ainda é preciso raciocínio para fazer o que fizemos em Nova Orleans. 22. Ao verdadeiro Padre Ambrósio. Esses espíritos impostores vos estão vendo aqui. Resp. Sim, e sofrem com o meu olhar. 23. São errantes ou reencarnados esses espíritos? Resp. Errantes, não seriam suficientemente perfeitos para se desprenderem, caso estivessem encarnados. 24. E vós, Padre Ambrósio, em que situação vos encontrais? Resp. Encarnado num mundo feliz e desconhecido de vós. 25. Nós vos agradecemos pelos esclarecimentos que tivestes a bondade de dar-nos. Seríeis por demais benévolo para virdes outra vez entre nós, dizer-nos palavras de bondade e ditar-nos uma mensagem, capaz de mostrar a diferença entre o vosso e o estilo daquele que vos usurpou o nome. Resp. Estou com aqueles que querem o bem na verdade. Uma lição de caligrafia por um espírito. Em geral, os espíritos não são mestres em caligrafia, pois ordinariamente a escrita do médium não se notabiliza pela elegância. O Sr. D., um de nossos médiuns, apresentou a respeito um fenômeno excepcional, isto é, escreveu muito melhor sob a influência dos espíritos do que sob a sua própria inspiração. Sua escrita normal é péssima, de qual não se envaidece, dizendo que a dos grandes homens toma um caráter especial, muito distinto, conforme o espírito que se comunica, e é sempre a mesma com o mesmo espírito, porém mais nítida, mais legível e mais correta. Com alguns, é uma espécie de escrita inglesa, traçada com certa ousadia. Um dos membros da sociedade, o Dr. V., teve a ideia de evocar um distinto calígrafo, tendo como motivo de observação o estudo da caligrafia. Conhecia um, chamado Bertrand, falecido há cerca de 2 anos, com o qual tivemos, numa outra sessão, a conversa que se segue. 1. A fórmula de evocação, respondeu, eis-me aqui. 2. Onde estáveis quando vos evocamos? Resp. Já me encontrava perto de vós. 3. Sabeis qual o principal objetivo que nos levou a solicitar que viesses? Resp. Não, mas desejo sabê-lo. Observação: o espírito do Sr. Bertrand ainda se acha sob a influência da matéria, como era de supor, tendo em vista a sua vida terrena. Sabe-se que tais espíritos são menos aptos a ler o pensamento do que aqueles que estão mais desmaterializados. 4. Gostaríamos que fizesses reproduzir pelo médium uma escrita caligráfica que possuísse as características da que tinhas em vida. Vós o podeis? Resp. Eu posso. Observação: a partir desse momento o médium, que não procede de acordo com as regras ensinadas pelos professores de caligrafia, tomou, sem que percebesse, uma postura correta, tanto em relação ao corpo quanto à mão. Todo o resto da conversa foi escrito como fragmento cujo facsímile reproduzimos. Como termo de comparação, damos acima a escrita normal do médium. 5. Lembrai-vos das circunstâncias de vossa vida terrestre. Resp. De algumas. 6. Poderias dizer-nos em que ano morrestes? Resp. Em 1856. 7. Com que idade? Resp. Aos 56 anos. 8. Em que cidade habitáveis? Resp. Saint-Germain. 9. Qual era vosso gênero de vida? Resp. Esforçava-me para contentar meu corpo. 10. Vós vos ocupáveis um pouco das coisas do outro mundo? Resp. Não muito. 11. Lamentais não pertencer a este mundo? Resp. Lamento não haver empregado bem a minha existência. 12.
Sois mais feliz do que na terra. Resp. Não, sofro pelo bem que não fiz. 13. Que pensais do futuro que vos está reservado? Resp. Penso que tenho necessidade de toda a misericórdia de Deus.